Como varia a temperatura do ar? A atmosfera terrestre protege a vida na Terra absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio de retenção de calor e efeito estufa, e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. Amplitudes térmicas. A expressão amplitude térmica designa a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registada num período de tempo. Por exemplo, a amplitude térmica anual designa a diferença entre a temperatura média do mês mais quente e a temperatura média do mês mais frio. No caso da amplitude térmica diária, refere-se à diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um dia. O que é a umidade do ar? A umidade é a quantidade de vapor de água na atmosfera. Fisicamente, a umidade relativa é definida como a razão da quantidade de vapor de água presente numa porção da atmosfera. Pressão parcial de vapor com a quantidade máxima de vapor de água que a atmosfera pode suportar uma determinada temperatura. Pressão de vapor. Como se formam as nuvens? Nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em seu estado líquido ou ainda de ambos ao mesmo tempo, mistas, que se encontram em suspensão na atmosfera após terem se condensado ou liquefeito em virtude de fenómenos atmosféricos. A nuvem pode também conter partículas de água líquida ou de gelo em maiores dimensões e partículas procedentes, por exemplo, de vapores industriais, de fumaças ou de poeiras. São as nuvens altas mais comuns. São finas e compridas e formam-se no topo da troposfera. Formam estruturas alongadas e permitem inferir a direção do vento àquela altitude, geralmente de oeste. A sua presença é normalmente indicadora de bom tempo. Cirrocúmulos. São menos vistas do que os cirros. Aparecem como pequenos puffs redondos e brancos. Podem surgir individualmente ou em longas fileiras. Normalmente ocupam uma grande porção do céu. Cirrostratos. São as nuvens finas que cobrem a totalidade do céu, causando uma diminuição da visibilidade. Como a luz atravessa os cristais de gelo que as constituem, dá-se refração, dando origem a halos e ao sundox. Na aproximação de uma forte tempestade, estas nuvens surgem muito frequentemente e, portanto, dão uma pista para a previsão de chuva ou neve em 12 a 24 horas. Altocúmulos. São as nuvens médias que são compostas na sua maioria por gotículas de água quase nunca ultrapassam o 1 km de espessura. Têm a forma de pequenos tufos de algodão e distinguem-se dos cirrocúmulos porque normalmente apresentam num dos lados da nuvem mais escuro que o outro. O aparecimento destas nuvens numa manhã quente de verão pode ser sinal para o aparecimento de nuvens de trevoada ao final da tarde. Como se forma o nevoeiro e neblina? A neblina é a condensação que ocorre junto à superfície, causada pelo resfriamento do ar quente e úmido, quando entra em contacto com solo frio ou superfície líquida. O ar quente perde calor para o solo frio ou para a água e se esfria, fazendo com que o vapor de água se condense. Ao contrário da fumaça, a neblina não é tóxica, também conhecida como nevoeiro. Como se forma a geada e orvalho? A geada forma-se em condições análogas à do orvalho, mas a temperaturas negativas. Contudo, a geada não é o orvalho congelado, mas a ultrapassagem praticamente direta do vapor de água. Fase gasosa, à forma de gelo. Fase sólida.
sobre a vegetação e sobre os objetos que se encontram no solo. Porque chove. A pressão atmosférica num dado lugar é a força consequente do peso ar. A pressão atmosférica é então igual ao peso por unidade de área de uma coluna vertical de ar que se estende da superfície até ao limite exterior da atmosfera. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera num determinado ponto. É a força por unidade de área exercida pelo ar contra uma superfície se a força exercida pelo ar aumenta em um determinado ponto. Consequentemente, a pressão também aumentará. A pressão atmosférica é medida por meio de um equipamento conhecido como barómetro. Essas diferenças de pressão têm uma origem térmica quando diretamente relacionadas com a radiação solar e os processos de aquecimento das massas de ar.